Seguimento à programação do Congresso, sobre uma mesa sobre transplante renal. Queria agradecer a presença de todo mundo e da comissão organizadora. Teremos 3 apresentações, depois mais 2 temas livres e no final vão ficar os questionamentos. Para início, a primeira palestra, eu convido o médico nefrologista e mestre pela Universidade de São Paulo, professor e responsável pelo setor de transplantes do Hospital Angelina Caron, Dr. Carlos Gustavo Marmanilo. Vai falar sobre a experiência do transplante de pâncreas e rim. Bom, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso, parabenizar também aos membros. Eu sei que esse congresso é um congresso do coração de todos os participantes, porque realmente não é fácil, né, a gente vencer as barreiras para conseguir o sucesso que está sendo. Então, parabéns para todos aqui. O tema que me foi pedido é para falarmos sobre o transplante duplo, rim e pâncreas, a experiência do Angelina Caron. Inicialmente, eu gostaria de falar que o Angelina Caron é um hospital da região metropolitana de Curitiba, né, e que inicialmente começou suas atividades como um hospital geral e, com o passar dos anos, foi se tornando um hospital de referência em várias áreas de atuação. O transplante duplo, rim e pâncreas, assim como o transplante renal, se iniciaram no Hospital Angelina Caron no ano de 2021, 2001, digo, né? E isso se confunde um pouco com a história do próprio transplante duplo no Paraná, ou seja, nós fomos os pioneiros lá em termos de início, né? Então, claro que é um esforço conjunto, né, de toda uma equipe, para que a gente pudesse, então, alicerçar o início desse transplante. Tivemos algumas fases no hospital, uma primeira fase que eu colocaria como 10 primeiros anos, em que a gente teve que estruturar a hemodiálise em crônicos, que não existia até então. Aponta aqui. Obrigado. Uma estrutura física hospitalar voltada ao transplante, um corpo clínico multidisciplinar, porque é uma atividade realmente que exige toda uma equipe para poder atender esse tipo de paciente, e consolidar a terapia de eleição, como é a nefropatia, do transplante renal na nefropatia diabética, e duplo, né, portanto. Aperfeiçoamento de protocolos clínicos e cirúrgicos, individualização de imunossupressão. Então, essa fase inicial, até estruturar o hospital, um hospital que nem hemodiálise tinha, né? Então, nós tínhamos um trabalho muito grande para poder chegar a um transplante finalmente. Eu tenho que aqui prestar minha homenagem a um colega meu, professor, Dr. Mário Luvisotto, que está aqui nessa sala, que foi a nossa grande parceria desde o início na formação tanto da hemodiálise quanto do transplante. Então, estamos aí juntos, mais uma vez, nesse caminho, né? Então, aí foi criado, então, a UTI de transplantes, onde a gente treinou o corpo clínico também para atender esse tipo de paciente e ampliar cada vez mais esse tipo de assistência, chegando até aperfeiçoamento de protocolos, publicações e residência médica em nefrologia, que hoje eu sou chefe da residência. Então, diversos tipos de transplantes são realizados hoje no hospital, né? E a gente vai focar, então, no transplante de rim e pâncreas. Então, já tivemos, como eu falava há pouco, desde que surgiu a hemodiálise em 94, até que chegou o primeiro transplante em 2001, que confundiu-se junto com o transplante renal, simultaneamente, com a equipe da equipe cirúrgica, né? E João Nicoluzzi, né? E depois, então, as publicações dos 100 primeiros transplantes, que foi publicado, então, em 2013. Novamente, então, continuando na história, tivemos, então, em 2018, a publicação de 131 pacientes, e depois vou mostrar os resultados. E, em agosto desse ano, estamos fechando com 271 transplantes rim e pâncreas. Então, esses resultados realmente surpreendem,
e 1.318 transplantes renais. Bom, essa publicação, que já foi feita no Transplantation Proceedings, mostra os primeiros 15 anos de transplante em 131 pacientes. O número é inferior porque havia alguns pacientes que se perdeu o segmento, outros pertenciam a outra equipe de transplante mesmo dentro do hospital, que não queriam publicar junto com a gente. Então, a gente acabou fazendo um trabalho separado. Então, o número, você não vê que o número é maior, só que o estudo se compreende um estudo menor de números, né? Então, esses pacientes tinham a idade de 34, mais ou menos 8 anos de idade, né? O doador de 25 anos, a maioria era masculino, tinha um painel de reatividade maior, a maioria de 20%, portanto, não eram hipersensibilizados, né? E a causa de óbito deles, principalmente do doador, então, foi trauma e doença... trauma, né? Principalmente a causa do doador, né? Que seria o doador ideal jovem, né? Bom, a imunossupressão utilizada, a gente faz estudos com indução até hoje, né? No início a gente usava o basilizumab, que é um esquema para um painel mais baixo, e depois passamos a timoglobulina, né? Hoje só temos a timoglobulina por uma questão de custo. Então, acabou que a gente teve que ter mais doença citomegálica, né, para combater. Com esquema tríplice de prednisona, micofenolato e sódico, até hoje usamos isso, em casos selecionados, ciclosporina e sirolimo. Então, esse esquema assim, segue até hoje. As principais complicações pancreáticas que tivemos foi trombose, porque o órgão ele é muito frágil, né? E pancreatites, e também aqui arroladas as infecções intraabdominais, fístulas e hemorragias. Mas a principal é a trombose, que realmente é a mais grave, né? E que tem mais morbidade. As complicações pancreáticas clínicas, então, 15% de rejeição e pancreatite de refluxo. Nessa época, a gente utilizava a derivação vesical, que o pâncreas pode ser colocado na bexiga ou no intestino, na sua porção exócrina. Então, a gente usou 80% nessa época a derivação vesical. Então, a gente tinha muita cistite hemorrágica, tinha muita infecção urinária, e acabou que, a partir de 2011, 2012, então, a gente abandonou a técnica e passa a fazer só derivação entérica. A única coisa é que, com a derivação entérica, nós temos mais morbidade, mais complicações e muito mais graves, relacionando principalmente a sepsis intraabdominal. Já que eu desliguei. Desculpe. Então, as complicações foram as pancreáticas, como citei há pouco, né? As complicações renais, a trombose, a fístula urinária, já uma quantidade um pouco menor. E as renais, então, a rejeição com 17,5, infecção urinária, principalmente nessa etapa de derivação vesical, nefrotoxicidade, nefropatia do enxerto e CMV. Aqui, já repetindo a mesma fala, né? A principal causa de óbito desses pacientes foi a sepsis. Realmente é um problema muito grave quando o paciente faz uma fístula, quando acontece uma situação de sepsis, realmente a gente tem que, muitas vezes, sacrificar o enxerto para não perder o paciente. Hemorragia intraabdominal, cardiovascular, broncopneumonia são as principais causas de óbito. E a rejeição, vocês vejam que o rim, aqui nessa nossa casuística, rejeitou mais que o pâncreas, 17% contra 14%, apesar de ter uma certa proteção quando o transplante duplo, né? A gente normalmente biopsia o rim para espelhar o pâncreas, né? Pela dificuldade, às vezes, de biopsiar o pâncreas, que é um pouco mais difícil.
curvas de sobrevida, que eu vou comentar. Kaplan-Meier, isso aqui foi utilizado nos primeiros 15 anos. Não vou me ater muito a essa parte, mas depois aqui quanto aos resultados. Ó. Então, comparativo do primeiro ano dos períodos de sobrevida dos órgãos. No primeiro, então, de 2001 a 2005, o pâncreas com 75% de sobrevida e o rim 81%. 2006 a 2010, 71% de pâncreas contra 80% de rim. E 2011 a 2015, 75% do primeiro ano de pâncreas e 87% do rim. Então, estava só numa curva de melhora, do ponto de vista progressivo, nesses primeiros 15 anos. Aqui começa o problema, 2016 em dia. Houve um declínio, aqui já é a mais longo prazo, né, de 5 anos e 10 anos. Né? Então, você veja que o resultado para 5 anos já cai para 37%. E o que a gente tem que salientar, 10 anos 34, é que esses pacientes, né, diabéticos, juvenis, muitas vezes com problemas sociais graves, desnutrição, uma série de situações, acaba comprometendo também as curvas de sobrevida e as complicações que vêm depois do transplante. Então, as curvas de sobrevida americanas não é incomparável a sobrevida deles, né? Mas você tem que analisar a população brasileira que está fazendo esse tipo de transplante e que tipo de paciente está chegando para nós fazermos o transplante. Muitas vezes já depauperados, muitas vezes desnutridos, e que a gente acaba até segurando um tempo para que eles tenham um resultado melhor. Ao ponto, às vezes, de indicar transplante renal primeiro para depois pancreático, de tão debilitado que eles estão. Mas, de qualquer forma, há aqui uma curva de melhora no primeiro ano. Agora, o que aconteceu com a pandemia? Nós não paramos de transplantar. Né? O Angina Caron, junto com a cidade transplantadora, resolveu não parar, e a gente teve, então, no primeiro ano, um decaimento para 60% de sobrevida. Então, claro que aqui esses dados vão ser analisados ainda, né? A gente não consegui tempo ainda de poder entender o que realmente aconteceu, mas, de qualquer forma, é um decaimento importante do período até 2018, comparando aqui período pandêmico, né? 52% no primeiro ano. Será que foi só Covid? Será que foi a qualidade dos órgãos, né, que não estavam adequados? Os cuidados da UTI, que esses pacientes estavam, no caso, doadores, né, até chegar na doação, né, porque como também não havia leitos, né, tudo isso comprometia a preservação do doador. Então, o pessoal fazia rápido, ou eles já descartavam porque precisava do leito. Então, havia uma situação de muito estresse no trabalho, sabe? E a gente enfrentou isso e o resultado está mostrando. Mas eu pretendo fazer um estudo mais profundo, analisar toda a questão do Covid envolvido nisso aqui. Então, a fila de espera, a pandemia, o que nos prova é que estar em fila é pior do que não transplantar. Então, a gente acaba transplantando, mesmo só paramos o doador vivo nesse período, né? E acabou que agora, graças a Deus, a gente já está retomando, né? Só que houve um retrocesso muito grande no transplante, né? 10 anos de retrocesso. Voltamos ao ano de 1900 e alguma coisa, em número de doação de órgãos. Então, todo o processo de transplante ficou prejudicado pela pandemia. Então, nós temos que realmente agora superar esse momento agora já de vacinação, de falta de vacinação, tentar incentivar mais o transplante duplo, que está em decaimento. Por exemplo, esse ano fizemos só 4. Né? Antigamente, nesse metade do ano, teríamos feito 10, 12. E isso, assim, arrastando o paciente para fazer, porque os médicos não estão mais encaminhando, acho que é um medo, assim, geral, né, dos resultados também. Né? Mas o diabético precisa, a sobrevida aumenta, transplantar o duplo é melhor do que deixar na diálise, e transplantar o duplo é melhor que transplantar só o renal. Então, do ponto de vista da sobrevida, né? Então, a gente tem que voltar a transplantar adequadamente. Quero dizer só alguns números, não vou me ater a isso.
Então, quais são as conclusões do trabalho? É que, do ponto de vista clínico, o que mais impacta é a condição clínica inicial do paciente, uma boa seleção, sabe, um bom pré-operatório. Você tem um paciente com melhor quantidade nutricional, controle de anemia, uma boa diálise, para que esse paciente tenha condição de suportar 2 cirurgias numa só e uma imunossupressão mais pesada. A derivação entérica diminuiu as complicações vesicais, né? A gente fez algumas cirurgias de correção, né, dessas derivações no passar dos anos, e agora, mas o problema é que não pode errar. Deu um errinho, uma deiscência, uma fistulazinha, coisa complicadíssima. Então, a gente realmente é o que mais nos atemoriza, assim, nas complicações da derivação entérica. E eu falo isso como clínico, eu não falo como cirurgião. Então, a gente sabe o que passa depois. As perspectivas futuras do transplante se relacionam à individualização, inclusive, como está se falando hoje, não usar tanto corticoide, para que tenha menos efeitos colaterais e menos também risco de deiscência, uma série de situações, né? Daí, agora, mais no passar do tempo, olhar as comorbidades com o passar dos anos, né? O que acontece do ponto de vista cardiovascular, neoplasias, infecções, e passar por esse retrocesso. E voltar ao transplante duplo como uma prioridade, não como uma coisa de exceção, sabe? Porque ela realmente já foi uma prioridade. Hoje ela é uma prioridade só no papel, né? Então, lembre-se que isso pode melhorar. Tá bom? Obrigado.